Olá, meu nome é Regino e eu tenho hoje mais uma mensagem para compartilhar com você que se considera cristão, independentemente da sua denominação. Mas antes eu lembro que eu tenho também uma outra atividade na área de revisão, formatação, redação de textos na língua portuguesa. E se alguém tiver interesse nessa atividade, peço que entre em contato comigo através deste número de celular pelo qual você recebe este vídeo. Agora vamos à mensagem que queremos compartilhar com você, que denominamos tomar posse da vida eterna. Tomar posse da vida eterna. O que significa isso? Será simplesmente crer em Jesus e ser salvo? Vejamos o que está na Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Milita a boa milícia da fé, que é o mesmo de dizer combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo, dirigidas a Timóteo, seu filho espiritual. Timóteo, já nessa época, era crente, era cristão. Tanto assim que ele já estava à frente de uma igreja. E Paulo, como seu orientador espiritual e experiente, estava dando algumas orientações para Timóteo. Então, o que ele quis dizer? Toma posse. Mas ele já não tinha a vida eterna, ele era convertido. Muito bem. A palavra de Deus nos mostra que com a morte de Cristo, em nosso lugar na cruz do Calvário, há muitas coisas que já são nossas no plano espiritual, mas das quais ainda precisamos tomar posse na vida prática. Desfrutar dessas coisas, bênçãos. Por exemplo, a palavra de Deus diz que nós já fomos curados, que Jesus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Nós vemos a confirmação disso lá na palavra que está em Isaías 53, versículo 5, na Bíblia, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mas não só isso, tem muita coisa a mais. Em muitos de nós, cristãos, ainda falta o reinar em vida, a que Paulo se refere lá no livro de Romanos. Cristãos, nós cristãos, nos quais ainda faltam muitas coisas. Reinar em vida, vitória sobre o pecado, ou a paz que o mundo não pode dar, e outras várias bênçãos que são atributos da vida eterna, de quem já tem a vida eterna. Sim, atributos da vida eterna que são para desfrutarmos não apenas na vida futura, desde agora. É isso que o apóstolo está nos ensinando a Timóteo e a nós, todos. Olha, é duro dizer isso que eu vou dizer agora, mas muito do que você e eu temos afirmado não é verdade.
dizemos que cremos na palavra de Deus, mas estamos literalmente mentindo, ainda que essa mentira não seja consciente. Mas não é a verdade. Por exemplo, dizemos que estamos curados. Sim, porque cremos na Bíblia, na palavra, e a palavra diz que ele já levou sobre ele as nossas enfermidades. Mas, ao mesmo tempo, desdizemos isso que acabamos de afirmar. Continuamos dizendo que estamos doentes e seguimos buscando remédios, fármacos para a nossa cura. Afinal, qual é a nossa dificuldade de tomar posse do que já é nosso? Primeiramente, é ver com os olhos da fé o que já é nosso. Visualizar, ver, aquilo se torna concreto. Vamos ler o que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos lá, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está dito o seguinte. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou convicção das coisas que se não veem. Então, o que está faltando mais em nós? Essa fé. É esse enxergar. Não, agora eu estou vendo. Está claro, está diante dos meus olhos. Não os olhos naturais, mas os olhos espirituais. Tá? Muito bem. Esse ver pelos olhos da fé se constitui em uma prova daquilo que ainda não vemos com os olhos naturais. Falta em nós o quê? Mais conhecimento, mais relacionamento pessoal com Cristo. Falta permitirmos ser verdadeiramente penetrados pela palavra de Deus, que é como espada. A Bíblia diz isso, que a palavra é como espada que penetra em nós. Mas ela não penetra em nós, essa espada, até o ponto de separar juntas e medulas em si. Penetrar profundamente em nós, sem que nós permitamos isso. Muito bem. Agora, então, muito do que dizemos que cremos é apenas um convencimento na mente. A espada ainda não penetrou em nós, colocando a verdade em nosso coração. Vejamos uma passagem que é muito importante, muito interessante. O que Jesus falou está lá em Mateus 18, versículo 3. Vamos abrir lá? Olhem só o que está dito aqui. Mateus 18, versículo 3. Jesus, palavra de Jesus. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que é isso? Se fazer como criança? Criança não tem estudo, não tem entendimento. O que Jesus quis que entendêssemos com essa palavra?
Vamos lá? A criança não precisa de uma prova com seus olhos naturais, como certidão de nascimento ou exame de DNA, para ela crer de todo o coração que aquele homem e aquela mulher com quem ela convive diariamente e cuidam dela, da criança, são seus pais. Não precisa. Para ela está claro, pela convivência, pelo relacionamento que tem com essas pessoas. Vocês entenderam? Eu me lembro particularmente um dia, eu que estava fazendo uma viagem, e eu fui embarcar num ônibus, numa estação rodoviária, e eu observei na minha frente que um passageiro queria entrar e estava com uma criança. E o motorista disse, olha, o senhor tem que ter aqui um documento, né, que é exigido para poder entrar com a criança, para provar que essa criança, esse menino é seu filho. O garoto muito extrovertido, na mesma, mas ele é meu pai. Tipo, assunto encerrado, ele é meu pai. Ela não precisava de documento, não precisava de nada. É esse tipo de fé. Por que a criança falou aqui? Pelo relacionamento que ela tinha com o pai. E nós, uma vez que tenhamos realmente relacionamento próximo com Cristo Jesus, nosso Senhor, nós vamos nos apossar de bênçãos, de características que são próprias da vida eterna. Nos apossarmos desde agora, não é só na vida futura. Vocês entenderam? Bom, vamos dar uma pausa, que eu não quero alongar aqui essa mensagem, para uma breve oração. Feche os seus olhos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora com todas as forças do nosso coração, por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que eles entendam o teu chamado, que eles se interessem por um relacionamento mais íntimo contigo, de tal maneira que fiquem perfeitamente convencidos das características, das virtudes que tu já tens concedido àqueles que são teus. Que essas pessoas consigam ver com os olhos naturais, com os olhos espirituais, aquilo que elas não veem, aquilo que elas ainda não veem com os olhos naturais. Clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Se você gostou deste vídeo, peço que você dê o seu like e o compartilhe com várias pessoas. Tome posse da saúde física, da saúde espiritual, da saúde plena que lhe é proporcionada ao tomar posse daquilo que Jesus já deu a você e a mim. Fique na paz.